Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nessa oportunidade. Eu quero orar por você no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, Pai amado, derrama da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo, e oro repreendendo toda enfermidade, repreendendo toda doença maligna, da planta dos pés até o alto da cabeça, e a doença maior que é da mente, que é a enfermidade, meu Pai do século. Eu oro repreendendo no nome de Jesus, que você receba a cura, receba um milagre. Pai, eu oro por fé, acreditando no nome de Jesus, que vai haver saúde e vai haver salvação na vida destas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com demais e mais pessoas, para que pessoas cheguem a conhecer esta obra, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, da Igreja Assembleia de Deus, no Sonho e Poder, aqui em São João dos Patos, Maranhão. Sem delongas, vamos para a palavra de Deus, que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 60, que diz assim a palavra de Deus: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Amém? Meus amados e queridos irmãos, Jesus aqui estava, se nós olharmos aqui desde do capítulo 5, né? Você vê Jesus já numa série de acontecendo vários milagres, né? Para a glória do nome do Senhor. Muitas coisas vêm acontecendo e Jesus está com seus discípulos, né? Mas até aqui os discípulos ainda, alguns deles estavam na carne, não estava em espírito, né? Para que pudessem avançar na sua fé, para que pudessem crescer na sua fé. Mas eles estavam aqui ainda na carne, por isso que eles se escandalizavam na palavra. Todos e toda pessoa que se escandaliza em Jesus e na palavra de Deus, é notório que ainda não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito, né? Não nasceu ainda verdadeiramente de novo, porque é só superficial, é alguém que se escandaliza com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quando a palavra é pregada para a salvação verdadeiramente, a pessoa chia, ela não crê, ela não acredita, porque ela foi preparada por este sistema, por esse mundo, para receber somente palavras boas, palavras acessíveis, palavras de alta ajuda, mas elas não foram preparadas por este mundo, por esse sistema, para receber a verdade, para receber a palavra que conserta a pessoa. Logo, Jesus, quando ele traz a sua palavra que conserta, que liberta, que transforma e que leva para os céus, até mesmo seus próprios discípulos aqui se escandalizam no que Jesus dizia na palavra de Deus. E Jesus disse: se vocês verem o Filho do Homem subir para onde ele veio primeiro, vocês
onde ele estava, vocês vão se escandalizar, né? Vocês não vão compreender, disse Jesus aqui. E a Bíblia diz aqui, irmão, que eles murmuravam a respeito disso, né? O versículo de número 63. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus fez uma pergunta: o que seria de vocês se vocês vissem o Filho do Homem subir e ir para onde ele estava? Jesus fez essa pergunta para eles. Por quê? Porque eles estavam achando o discurso, a mensagem, a pregação de Jesus muito dura, desnecessária. Eles achavam que Jesus deveria vir com uma palavra, com uma pregação menos intensa, mas com uma palavra que viesse massagear o ego das pessoas. Aonde a palavra de Deus não é para massagear o ego de ninguém, o coração de ninguém. A palavra de Deus é pregada para transformação, para mudança de vida, para quem quer seguir a Jesus. O próprio Jesus, ele disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele precisa ser apto para com o reino de Deus, lançar a mão do arado, deixar para trás as coisas velhas e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Seguindo com a palavra do seu contexto bíblico, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então Jesus, ele disse: as palavras que eu preguei para vocês, que eu disse para vocês, são Espírito e vida. Então não vai ser aproveitada esta pregação, essa mensagem que eu trouxe a vocês, porque o Espírito que vivifica a carne, o Espírito é quem traz vida à carne. E Jesus disse: para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é pão que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa fome. Jesus esteve jejuando 40 dias, 40 noites, e o diabo o trouxe ofertas, principalmente de pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se um homem, uma pessoa, ele é instruído, ele é temente a Deus e a sua palavra, ele certamente na terra será bem sucedido para a glória de Deus. E ele alcançará a salvação diante de Deus, diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque nem subia Jesus. Porque bem sabia, melhor dizendo, Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E quem era o que havia de entregar. Então Jesus, ele sabia quem era que cria e que não cria, quem acreditava e quem não acreditava. Jesus já conhecia, ele sabia. E toda pessoa que não acredita na palavra de Deus, na chamada de Deus, ele é duvidoso, questionador, contencioso com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não caiu numa boa terra, não caiu num coração bom. Quando a palavra de Deus ela cai numa boa terra, no coração bom, ela produz a 30, a 60 e a 70. A palavra de Deus ela não deixa de produzir. Ela continua produzindo para a glória de Deus. Mas quando ela cai numa terra má, numa terra maligna, numa terra que tem pouca terra, terreno pedregoso,
não é de longa vida. Quando ela cai na beira do caminho, também ela não vai à frente. E quando cai entre espinhos, ela é sufocada pelos espinhos. Mas quando cai numa boa terra, ela produz. Ela vai produzir e continuar produzindo para a glória de Deus. E versículo de número 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo de número 66. Esse versículo bíblico, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E alguns deles, muitos deles voltaram para trás. Ou seja, eles não prosseguiram a caminhada com o Senhor Jesus. Eles não foram adiante. E muitos voltaram para trás, dizendo com Jesus, duro esse discurso. Jesus era ignorante? Não, ele nunca foi ignorante. Nem era, nem é e nem será ignorante. Mas Jesus trazia palavra dura, mas palavra de salvação, palavra de verdade. E muitos até dos discípulos aqui não queriam a verdade. Por isso que muitos abandonaram Jesus e voltaram para trás. Por que eles abandonaram? Porque eles não queriam ouvir essas pregações. Eles queriam viver no costume, na tradição que eles viviam antigamente. Mas as palavras de Jesus é a palavra de salvação, de vigia, de transformação. É uma palavra que liberta e que salva. Louvado seja Deus. Versículo de número 67. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirai-vos? Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Amém, irmãos? Pois é, aqui Jesus escolheu 12 discípulos, mas um era um cão, um era um diabo. Um era do maligno, que nós sabemos foi Judas, que o vendeu, que o traiu. Então, a palavra de Deus, ela é certeira, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. A palavra do Senhor, ela nos transforma, nos liberta, nos purifica e nos traz entendimento para nós compreendermos a palavra do Senhor Jesus. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Então, Jesus aqui, meus queridos e amados irmãos, ele traz essa palavra aos nossos corações, explicando e ensinando que muitos voltam para trás, abandonam Jesus, porque não querem viver corrigidos, dominados pelo Senhor Jesus. Porque para seguir o Senhor Jesus, precisa de estar crendo verdadeiramente, estar sendo transformada a cada minuto, a cada dia, para a glória de Deus. E assim muitos dos discípulos voltaram para trás. Ali ficou praticamente os 12, os outros foram embora. É desse jeito? Por aqui eu não fico, aqui eu vou embora. E saíram. Mas a obra de Deus permaneceu.
A obra de Deus não parou, não acabou. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, estava com a verdade, com a palavra de Deus. E ali prosseguiu a obra. E Jesus perguntou para os discípulos: e vocês também, os 12? Vocês querem voltar também? Não retirai-vos? E Pedro, usado por Deus, ele diz: para onde iremos nós? Se só tu tens, Senhor, as palavras de vida, de salvação. Para onde nós vamos? Então não tem para ir, para onde ir outro lugar, não se encontra salvação na face da terra, nem na terra nem no céu, senão pelo nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você coloque estas palavras em prática para ir-te bem na face da terra e alcançar a salvação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.